Substituição trigonométrica. Bom, quando que a técnica de substituição trigonométrica vai ser útil, né? A técnica de substituição trigonométrica vai ser útil quando a gente tem na integral fatores desse tipo aqui, ó. Tem uma raiz, e aí eu tenho x² menos algum número, ou eu tenho um número menos x², ou eu tenho x² mais, né? Aqui era menos, ou eu tenho x² mais algum número, tá? Bom, em que sentido esta substituição trigonométrica está sendo usada e qual a utilidade dela na resolução efetiva de integrais aí que a gente quer resolver? Bom, basicamente o que a gente vai fazer é utilizá-la na algumas identidades trigonométricas, né? A gente vai substituir o x por alguma identidade trigonométrica. Então, as identidades trigonométricas que a gente vai usar vai ser essa aqui, ó. Cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado. Essa é uma das identidades que a gente vai usar. Uma outra identidade é tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado menos 1. Uma outra identidade é secante ao quadrado igual a 1 mais tangente ao quadrado. Olha, todas essas identidades aqui são identidades importantes e são úteis na resolução das integrais. Bom, então basicamente quando a gente vai fazer a substituição trigonométrica, a gente tem três situações que podem acontecer. Olha, um número menos x², como eu comentei com vocês, x² menos um número, x² mais um número. Aí você fala, professor, mas está o quadrado aqui. Bom, não tem problema, né? Qualquer número a gente pode escrever como ao quadrado, mas a gente tivesse assim, ó, 2 menos x². Eu posso escrever desse jeito que está aqui, ó, ao quadrado menos x²? Eu posso. É só escrever 2 assim, ó, como raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado menos x², tá? Então, a gente, independente do número que está ali, mesmo que não esteja na forma quadrada, a gente pode escrever desta forma aqui, bastando notar que quando você tem um número quadrado, quando você tem um número qualquer que não está na forma quadrada, você tira a raiz dele e eleva ao quadrado. Bom, então o que vai acontecer, né? Então a situação que a gente tem é ao quadrado menos x², a gente troca por x a seno θ, tá certo? Se o x é a seno θ, o dx fica a cosseno θ dθ, tá certo? Na identidade a gente vai usar que cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado. Nessa identidade aqui é isso que a gente vai utilizar. Quando a gente tem x² menos a ao quadrado, a mudança que a gente faz é x igual a secante de θ. A derivada da secante é secante de θ vezes tangente de θ dθ, para a gente achar o elemento diferencial, tá? E a identidade que a gente usa vai ser tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado no menos 1. E finalmente a última aí, a mudança de variável que a gente faz vai ficar x igual a tangente de θ. A derivada da tangente vai ficar secante ao quadrado, para a gente achar o elemento diferencial. E a identidade usada é secante ao quadrado igual a tangente ao quadrado de θ mais 1. Bom, então na aula passada eu estava começando a resolver, eu até me enrolei na hora de fazer a integral, tá? Então vamos fazer agora a integral hoje de novo aqui e vou fazer ela corretamente agora, tá? Bom, então a integral que eu estou interessado a fazer é esta aqui, ó. Esta. Integral de raiz quadrada de 9 menos x² dividido por x dx. Bom, a primeira coisa que a gente tem que olhar na substituição trigonométrica é qual delas que a gente vai usar. Se você olhar na expressão, é o que? Aqui é um número menos x², tá certo? Bom, então a substituição que a gente vai usar vai ser a primeira, tá? Só que a gente tem que escrevê-la na forma aqui, ó, a ao quadrado menos x². Então, ó,
aqui é 9, né? Então 9 menos x quadrado, a gente escreve como 3 elevado ao quadrado menos x quadrado. E a gente chama o x agora do que, olha lá, de a seno θ. Então o x vai ficar 3 seno θ. Essa é a mudança que a gente faz, tá? Bom, então fazendo a substituição x igual a 3 seno θ, o dx é quem? Vai ficar 3 a derivada do seno. A derivada do seno é cosseno, então vai ficar 3 cosseno de θ dθ. Então a gente faz a substituição. Então, 3 ao quadrado menos x quadrado raiz quadrada x dx é o que a gente tem originalmente. Fazendo a substituição, eu chego nessa expressão, então vai ficar o quê? 3 ao quadrado, não muda, né? Menos 3 seno θ. Embaixo, x é 3 seno θ. O dx é 3 cosseno θ dθ. Então, fazendo a substituição, é isso que a gente ganha. Olha, 3 cosseno θ dθ. Embaixo, 3 seno θ. Cancelo 3 com 3. Aqui fica 3 quadrado menos 3 ao quadrado seno ao quadrado. A gente tira em evidência o 3, né? Tem 3 aqui, a gente tira em evidência. Então vai ficar o que aqui? Vai ficar 3, né? Tirando em evidência fica 3. Aqui vai ficar raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado. Então a gente cancela a raiz com o quadrado aqui. Então vai ficar 1 menos seno ao quadrado, a gente troca por cosseno ao quadrado, né? 1 menos seno ao quadrado, a gente troca por cosseno ao quadrado. A raiz cancela. Aqui tem o cosseno, embaixo tem seno. Então vai ficar o que aqui? Vai ficar cosseno ao quadrado dividido por seno de θ dθ, tá? Deixa eu ver se está tudo ok. Acho que sim. Bom, então aqui o que vai acontecer? Aqui vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ seno θ. Então ficou... eu tenho que fazer essa integral aqui. Eu me enrolei em fazer a integral, mas vou fazer agora. Então vai ficar o quê? Vai ficar 1 menos seno ao quadrado dθ, eu faço a distributiva, vai ficar dθ seno θ, menos seno ao quadrado por seno vai dar seno de θ dθ. A integral do seno é menos cosseno, com o sinal de menos aqui, dá cosseno de θ mais a constante. Eu preciso fazer só essa integral aqui. Essa integral é dθ seno θ. Eu fui no rascunho para fazer a integral, mas eu me enrolei a hora de fazer essa integral aqui. Vocês vão ver por que eu me enrolei. Porque não é tão simples mesmo essa integral, tá? Deixa eu apagar aqui. Na verdade tem um truquezinho que eu não me lembrava. Tá? Deixa eu apagar. Bom, essa integral aqui é a integral da cossecante, né? 1 sobre seno de θ é a integral da cossecante de θ dθ. Cossecante. θ dθ. Essa integral aqui. Para a gente resolver tanto a integral da cossecante como da secante, o truquezinho é o mesmo que eu vou fazer aqui, tá? Tanto faz da cossecante como da secante. Para a cossecante, a gente sabe o seguinte. Quando a gente deriva a cossecante, olha, só para lembrar, né? Se eu pego a cossecante de x, a derivada da cossecante de x, isso aqui vai dar menos cotangente ao quadrado de x. Se eu não me engano, né? É só se o sinal não tiver trocado, porque a cossecante é 1 sobre cosseno.
se eu não me engano, a derivada vai ficar isso aqui. Deixa eu fazer aqui, para não ter erro, né? A cossecante é 1 sobre seno, né? 1 sobre seno de x. Então a derivada vai dar o quê? A derivada aqui vai ficar... É regra do quociente, né? Então a derivada do de cima, que vai dar 0, menos o de cima vezes a derivada de baixo, que dá cosseno de x, derivada dividido por seno de x ao quadrado. Então vai dar o quê? Vai ficar menos cosseno de x, seno de x, vezes 1 sobre seno de x. Desculpa, menos cotangente de x, vezes a cossecante de x. Tá? Então isso aqui é menos cotangente vezes cossecante. Menos cotangente vezes cossecante de x. Essa aqui, né, da cossecante. E a derivada da cotangente de x, deixa eu fazer aqui também, que eu não me lembro, d dx, a cotangente é cosseno dividido por seno. Então a derivada vai ficar o quê? A derivada do de cima, que é seno de x, vezes o de baixo, que é seno de x também, né? Menos, a derivada de cima é menos seno, né? Menos o de cima, vezes a derivada de baixo, vai ficar cosseno ao quadrado de x, e aqui sobre seno de x elevado ao quadrado, vai ficar menos 1 sobre seno de x ao quadrado, que é menos cossecante ao quadrado. Tá, beleza. Então a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado, e a derivada da cossecante é menos cotangente vezes cossecante. Bom, o que a gente faz aqui para a gente poder fazer o truquezinho? Eu vou fazer a multiplicação disso aqui, ó, cossecante de θ. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por um fator que vai aparecer essas derivadas aqui, tanto a cossecante quanto a cossecante vezes cotangente. Então, eu vou multiplicar isso aqui por cossecante de θ mais cotangente de θ e dividir, né? Por cossecante de θ mais cotangente de θ, dθ. Vou fazer essa multiplicação aqui. Posso fazer isso? Posso. Por que eu posso fazer isso? Porque, na verdade, o que eu estou fazendo é multiplicar como se estivesse multiplicando por 1. Só estou fazendo uma reescrita. Mas olha que truque mais... não é muito simples o truque, né? Então, o que vai dar aqui? Fazendo distributivo, vai ficar o quê? Vai ficar cossecante ao quadrado de θ mais cossecante de θ vezes cotangente de θ, tá certo? Dividido por cossecante de θ mais cotangente de θ dθ, tá? O que eu faço aqui agora para eu poder resolver essa integral aqui? Se você notar aqui, ó, em cima cossecante mais cotangente, a parte de cima é exatamente a derivada da parte de baixo, só que com o sinal trocado, né? Então, se você pegar, fizer a derivada da cossecante mais cotangente, quanto que é a derivada da cossecante? Está aqui, ó. Menos cotangente vezes cossecante, que é isso aqui, ó. E a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz uma mudancinha de variável, chama U igual a cossecante de θ mais cotangente de θ, tá certo? Então, o du, quem vai ser o du? O du vai ser a derivada disso aqui. Então, a derivada da cossecante é menos cotangente de θ cossecante de θ, e a derivada da cotangente vai ficar menos
cossecante ao quadrado de θ, tá? Isso tudo aqui de θ. Então, perceba que essa integral aqui, a gente fazendo a mudança de variável, vai ficar assim, ó. A integral. Então, a parte de baixo toda eu chamei de u. Tá certo? Olha, cossecante ao quadrado mais cotangente ao quadrado de θ, se você olhar aqui, é o que está aqui, ó. O sinal aqui está menos, eu posso escrever isso assim, ó, como menos cotangente de θ, cossecante de θ, mais cossecante ao quadrado de θ. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que este fator aqui, que está aparecendo aqui, ele vai ser o quê? Igual a menos du, né? Porque é só multiplicar por menos do outro lado, né? Tem um menos aqui, eu passo o menos para o lado de lá, eu posso escrever assim, né? Como menos e aqui mais. Então, aqui vai ficar menos du. Ou seja, passo o menos para o lado de fora, então integral de du sobre u. Isso aqui vai dar ln do módulo de u, então vai ficar menos ln do módulo de u, tá? E a gente volta com a variável original, então, e a variável original é cossecante de θ mais cotangente de θ. Olha que difícil essa integral aqui. Não é simples, tá? Então, a integral da cossecante vai ficar menos ln da cossecante de θ mais a cotangente de θ, tá? Então, é claro que vocês podem até guardar essa integral aqui, né? Se aparecer. Então, a integral da cossecante de θ, vai dar este fator aqui, ó. Olha que beleza. E eu acho que a integral da secante de θ, tem que fazer, né? Vai dar ln do módulo da secante de θ mais tangente de θ, mais constante aqui, né? Mais constante. Vai ficar assim, da secante vai ficar a diferença da secante para cossecante é o sinal de menos, né? E aqui, ao invés de ser cossecante e cotangente, a gente usa secante e tangente. Mas faça como exercício, tá? Exercício, verifique. Então, qual o truquezinho para fazer o cálculo da integral da secante? Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo fator secante mais tangente, tá? Aí consegue resolver a integral. Bom, então essa integral vai ficar ln, né? Menos, né? ln da... Deixa eu deixar um espaço aqui. É igual a 3, né? Então vai ficar menos ln do módulo da cossecante de θ mais cotangente de θ mais cosseno de θ mais constante. Aí você fala, professor, terminei? Eu terminei a integral, mas não terminei o exercício. Eu vou ter que resolver ou melhorar ou reescrever o exercício voltando para a variável original, porque a variável original era quem? Era x, não era θ nem cosseno de θ. Então, quando a gente faz a substituição trigonométrica, ou qualquer substituição que a gente faz a substituição, depois tem que voltar para a variável original. E aí, como é que a gente volta para a variável original? Aí que está o truquezinho, né? Da gente voltar para a variável original. Então, vou até colocar o comentário aqui, ó. Então, após a integral, voltamos, né? Com a variável original, tá bem? Então vamos ver como é que vai ficar a nossa volta com a variável original lá que a gente tem. A gente vai usar esses fatores aqui que a gente tem, ó. A gente vai usar o x e o raiz de 3 quadrado menos x quadrado para a gente conseguir resolver. Então a gente vai fazer o desenho de um triângulozinho aqui, ó.
Tá bem? Então, esse triângulozinho aqui, então, para voltar com a variável original, é o triângulozinho que vai ajudar a gente. Olha, aqui é um triângulo. Qual mudança de variável que a gente fez? A gente fez essa aqui, ó, x igual a 3 seno de θ, correto? Foi essa mudança que a gente fez. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que, se eu chamar esse ângulo de θ, então a gente tem que o seno de θ é o quê? É x sobre 3, não é isso? Então, para a gente descobrir como é que vai ser o triângulo que a gente tem, a gente utiliza o triângulozinho que eu tenho. Então, aqui é x, que é o lado oposto, dividido por 3, que é a hipotenusa. Lembra como é que é o seno? O seno é oposto sobre a hipotenusa. Então, eu posso usar o meu x como sendo o lado oposto, o 3 como sendo a hipotenusa. No caso do triângulo retângulo, fica fácil da gente achar o terceiro lado, porque esse lado aqui, ele é um cateto. E a gente está tendo o que aqui? A gente pode utilizar aqui o teorema de Pitágoras. Então, se você chamar esse lado aqui de D, então a gente sabe o que, ó? Que D ao quadrado mais x ao quadrado, isso vai ficar igual a 3 ao quadrado. Não é isso? Lado ao quadrado, cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, ou seja, D ao quadrado igual a 3 ao quadrado menos x quadrado. D, então, é raiz do quê? De 9 menos x quadrado. Então, este lado aqui vai ficar raiz de 9 menos x quadrado. Então, sabendo esse ângulo θ aqui, a gente consegue achar as relações que a gente precisa. Então, vamos lá ver qual que é a integral que a gente achou no final das contas. A gente achou essa aqui. O cosseno é o mais fácil da gente encontrar, mas todos eles não são difíceis, mas o cosseno é o mais fácil. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu copiar aqui e levar lá, né? Então, vamos colocar aqui. Então, aqui vai ficar o quê? Então, ó, o cosseno de θ, quem é o cosseno de θ? Então, lembrando, ó, vou precisar do cosseno, né? Ó, cosseno. Quem é o cosseno de θ? O cosseno de θ é o lado adjacente sobre a hipotenusa. Vamos olhar para o nosso triângulo ali dos ladinhos que a gente tem. Qual é o lado adjacente a θ? É esse aqui, ó. Raiz de 9 menos x quadrado. Quem é a hipotenusa é 3. Então, o cosseno de θ vai ficar raiz de 9 menos x quadrado dividido por 3. Tá? Agora, a gente vai precisar de achar cossecante. Ó. Cossecante é cotangente. Cossecante de θ. Quem é cossecante de θ? A cossecante de qualquer ângulo é 1 sobre o seno, correto? Então, se é 1 sobre o seno, e a gente sabe quanto que é o seno é x dividido por 3. Portanto, 1 sobre o seno é 1 dividido x sobre 3. Ou seja, 3 sobre x. Tá? E a cotangente de θ é cosseno de θ sobre seno de θ. Ou seja, o cosseno é raiz de 9 menos x quadrado sobre 3. E o seno é x sobre 3. Então, aqui vai ficar o quê? Mantém o de cima. Multiplica o de baixo invertido. Vai ficar 3 sobre x. Cancela, cancela. Tá? Então, a gente já sabe, né, que a cotangente aqui, então, vai dar o quê? Não, 3 com 3 cancela o x, não. X não some. 3 com 3 cancela. Então, x continua. Então, aqui vai ficar 9 menos x quadrado sobre x.
Então, como é que vai ficar a nossa integral? Então, a integral original, que era quem? 9 ao quadrado menos x quadrado, raiz tudo. Então, 9 ao quadrado. 9 ao quadrado? Não, 3 ao quadrado. É 9 menos x ao quadrado, dividido por x dx, vai ficar o quê? Vai ficar igual a 3 menos ln do que? Do módulo de quem? Da cossecante, a cossecante é 3 sobre x, mais a cotangente, que é raiz de 9 menos x quadrado sobre x, mais o cosseno raiz de 9 menos x quadrado sobre 3, mais uma constante. Tá certo? Se você quiser pôr o 3 aqui dentro e fazer distributiva, pode também, né? Porque daí esse 3, quando eu faço distributivo, vai ficar assim, ó. Menos 3 ln de 3x. Dá para juntar aqui, é um fator só. Mais raiz de 9 menos x quadrado. Mais, multiplicando 3 por esse fator, vai ficar 9 menos x quadrado mais uma constante. Olha que integral cabulosa de fazer, mas fazendo a substituição trigonométrica, a gente conseguiu resolver essa integral aqui. Bom, vamos lá, vamos fazer um próximo exemplo aí para a gente poder resolver. Olha que legal esse exemplo aqui. Este exemplo, para a gente poder resolver, por que esse exemplo aqui é interessante? Porque com esse exemplo eu vou conseguir encontrar a área delimitada por uma curva. No caso, a área da elipse. Se eu quisesse achar do círculo, também eu encontraria. Encontrar a área do círculo ou da elipse, eu vou fazer da elipse, depois eu faço do círculo para vocês verem. Tá? O círculo, na verdade, é um caso particular da elipse. O que é o círculo? O círculo é uma elipse no qual A é igual a B. Tá? Então, vou fazer um desenho aqui para vocês da elipse. A elipse é assim, ó. A elipse é uma figurinha assim, então ela é mais ou menos assim, ó. Ela pode ser mais comprida na direção x ou mais comprida na direção y, dependendo do valor de A e de B. No desenho aqui, qual é o papel de A e B? Para a gente descobrir qual é o papel de A e B, tem um truquezinho muito simplesinho da gente fazer, que é o seguinte. Se você quiser saber quais esses valores aqui que eu estou marcando primeiro, o que acontece aqui? Ó, nesses pontos que eu marquei, qual o valor de y? O valor de y é 0. Então, nesses pontos aqui, o que a gente tem? A gente tem que x quadrado sobre a ao quadrado é igual a 1, porque o y se anula, ou seja, x quadrado vai ficar igual a ao quadrado, x é igual a mais ou menos a. Então, o número que está embaixo de x, ele vai entrar aqui como o fator maior, que é o a, e aqui o menos a. E similarmente para y, aqui vai ficar menos b e aqui b, tá? Então, um círculo, ele é uma elipse no qual a é igual a b, tá bem? Como é que a gente faz o desenho da elipse? Já que eu estou comentando sobre a elipse, como é que você construiria uma elipse de modo fácil? Olha, a elipse ela tem uma propriedade diferentemente do círculo, porque como é que o círculo é construído? O círculo é uma figura geométrica no qual todos os pontos têm uma mesma distância de um centro. A elipse é diferente. Para você desenhar uma elipse, você fixa dois pontos que são chamados de foco, tá? Aí você traça uma corda, saindo do foco e indo até o ponto da elipse, e aí uma outra corda saindo daquele ponto e indo até o outro foco. A elipse tem dois focos, dois focos, tá? Então, o formato da elipse é esse aqui, esta figura. E como é que a gente constrói a elipse? Então, marca, né, esses dois focos, você pega uma corda e liga
os pontos aí. E aí, para você descrever a elipse, imagine que você coloque um lápis exatamente nesse ponto aqui, ó. E aí você amarra o lápis com a corda e vai rodando o lápis. Vai fazendo um giro de 360 graus. Então imagine que você coloca um lápis aqui e vai rodando ele. Ó. Quando você vai rodando ele, ele vai descrevendo a elipse amarrada por esta corda que você tenha. Ela descreve a elipse. A elipse tem uma propriedade bem legal, é o seguinte: quando você tem uma forma elíptica e você está num dos focos, qualquer onda saindo de um dos focos, ela, se você manda ela em direção à lateral aqui, ó, a borda da elipse, ela bate na borda e reflete sobre o outro foco. Então, por exemplo, se você tivesse, se fosse uma mesa de sinuca na forma elíptica e você tivesse num dos focos, você poderia bater em qualquer que fosse o lado que você quisesse aqui, ó. Você poderia jogar para lá. Ela bate e reflete sobre o foco. Ó. Ela faria assim, ó. Bateria aqui e refletiria sobre o foco. Batesse lá, bateria lá e refletiria sobre o foco. Tem sempre essa propriedade. Uma outra coisa interessante é, se você fosse uma pessoa que desse um grito sobre o foco, quem escutaria melhor é quem estaria o quê? No outro foco. Independente da direção que você tivesse virado, a pessoa que escutaria melhor seria esta aqui que está no outro foco, porque ela receberia a onda de forma mais efetiva. Então a elipse tem propriedades interessantes aí, além de outras propriedades interessantes. Bom, como é que a gente acha a área da elipse, né? O que é a área da elipse? A área da elipse é isso aqui, né? Há uma outra coisa, né? Os planetas, eles descrevem órbitas elípticas, tá? Onde o Sol está num dos focos. Isso aí era a lei de Kepler, né? Foi uma das leis principais que quase mandou Kepler para a fogueira. Foi essa aí, dizendo que os planetas descrevem órbitas elípticas tendo o Sol num dos focos. Bom, então a área é isso que eu pintei em verde aqui, tá? É essa região descrita pela figura aqui. O círculo a gente sabe, né? A área do círculo é πr ao quadrado. Como é que é a área da elipse, né? Vamos lá ver como é que a gente encontraria a área da elipse. Então depois que eu contei essa história do que é elipse, vamos encontrar a área dela, né? Então, a equação da elipse é essa aqui, né? X quadrado igual a A ao quadrado, mais y quadrado igual a B ao quadrado igual a 1. Não dá para a gente encontrar uma função isolando uma das variáveis, mas dá para a gente fazer o seguinte: eu posso mandar o x para o lado de lá, então teria que y quadrado sobre b ao quadrado igual a 1 menos x quadrado sobre a ao quadrado. Passaria o b multiplicando, então daria o que? Y ao quadrado igual a b ao quadrado menos b ao quadrado x quadrado sobre a ao quadrado, certo? Eu tenho a expressão deste jeito aqui. A gente pode tirar o mínimo para poder juntar. Não, desculpe, não não, tá certo. A gente pode tirar o mínimo aqui para poder juntar, né? Então o mínimo ficaria o quê? Ficaria b ao quadrado menos b ao quadrado x quadrado dividido por a ao quadrado. Dá para tirar b bem em evidência, então y quadrado igual a b ao quadrado menos x quadrado dividido por a ao quadrado, tá? Vou escrever assim. Bom, então essa expressão eu tenho que y quadrado é dado por essa expressão aqui. Eu só manipulei a expressão. Como é que eu encontro o y? Para você encontrar o y, você vem aqui e tira a raiz. Então o y vai ficar igual ao quê? A mais ou menos, que quando você tira a raiz vai aparecer mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado. Tá certo? Então o y vai ficar o quê? Reescrevendo essa raiz aqui, o que vai acontecer com a raiz? Vai ficar raiz quadrada de b ao quadrado sobre a ao quadrado, que vai ficar b sobre a, então vai ficar mais ou menos b sobre a,
raiz quadrada de a ao quadrado menos x quadrado. Fica escrito desse jeito aqui, meu y. Aí você fala, professor, o que é o sinal de mais, o que é o sinal de menos aí da sua expressão? Olha, a sua elipse, que tem um desenho assim, ó, ela pode imaginar que você tem dois hemisférios para ela. Você tem um hemisfério superior, tá? Que é essa parte aqui. E a gente tem um hemisfério inferior, que é essa parte aqui, ó. Aí você fala, professor, qual a relação dos hemisférios com esta equação aqui? Olha, o hemisfério superior é a parte no qual o y é positivo. Então, o hemisfério superior é y igual a b sobre a raiz de a ao quadrado menos x quadrado. E o hemisfério inferior, ele é y igual a menos b sobre a ao quadrado menos x quadrado, tá? Então, a parte de cima é mais, a parte de baixo é menos. Como é que a gente faz para encontrar a área descrita pela elipse? Como a gente aprendeu no cálculo da área de figuras, a gente pode fazer o seguinte. Quando a gente tem uma curva, a gente viu lá numa aplicação da integral definida, quando a gente tem uma curva, olha, se a gente tem essa curva aqui, se a gente fizer a integral do ponto A até o ponto B desta função, o que a gente acha? A gente acha a área abaixo da curva, não é isso? Então, a integral, se eu tenho isso aqui, uma f de x, né? Então, a integral de f de x dx, do ponto A até o ponto B, isso aqui dá o quê? A área abaixo de f, certo? É isso que a gente acha quando a gente faz integral. Olhando para o nosso desenho, você fala, professor, você tem uma curva em cima e uma curva embaixo. O que você pode fazer? Simples. O que eu faço? Eu separo a minha integral, eu faço só a metade. Então, como eu tenho a curva em cima e embaixo, olha, então note que temos uma curva sobre o eixo x e uma abaixo. O que vai acontecer? Ó, a curva é assim, ó. Eu tenho esta parte aqui é menos a aqui até a, tenho esta, e tenho a parte de baixo. Então, o que eu faço? Eu considero só a metade da elipse, só a metade, tá certo? Que é descrita por esta curva y igual a b sobre a raiz quadrada de a ao quadrado menos x quadrado. E aí a resposta que eu achar, por simetria, eu multiplico por 2. Tá certo? Então, eu faço só a metade, encontro a integral e o resultado que eu achar, eu multiplico por 2 para eu ter a área toda. Tá certo? Então, para encontrar a área, né, da elipse, encontramos primeiro a área do hemisfério superior. Por simetria, a área da elipse será o dobro da área do hemisfério. Tá? Então, vamos lá. Então, a função que a gente tem é esta aqui. Então, a integral que a gente faria seria o quê? Seria a integral de menos a até a. Então, a área do hemisfério aqui, ó. A integral de menos a até a. Quem é a função que está delimitando? É esta aqui, ó. A função que está por cima é b sobre a dividido por a ao quadrado menos x quadrado dx. Tá certo? Então, é
esta área aqui, esta área que está aqui, é descrita por essa integral aqui. Então, a integral que a gente tem que fazer é b sobre a sobre a ao quadrado menos x quadrado dx. E a integral vai de menos a até a. Perceba que a gente está no caso da integral que a gente pode aplicar a substituição trigonométrica. Vamos lá para você olhar lá na substituição trigonométrica que a gente pode usar. Olha lá, ó, é a ao quadrado menos x quadrado. Vou pegar a tabelinha aqui, ó. Vou pegar essa tabelinha, eu vou levar lá embaixo. Vou guardar essa tabelinha aqui, vamos levar ela onde for necessária, para não precisar ficar voltando. Então vamos lá levar a tabelinha aqui embaixo. Tá, essa tabela. Então se a gente olhar, qual substituição que a gente faz? Vamos olhar? Ó, eu tenho a fórmula, ó, a ao quadrado menos x quadrado. E a primeira também, tá vendo? A ao quadrado menos x quadrado. Tá? Então, fazendo a substituição trigonométrica, o que a gente tem? A gente tem que x vai ficar igual a seno θ. Quem é o dx? O dx é a cosseno θ dθ, correto? Então, essa integral aqui, que é a integral de a menos a b sobre a raiz quadrada de a ao quadrado menos x quadrado dx, ela vai ficar escrita assim. Já coloco os limites de integração, tá bem? Então, vai ficar b sobre a raiz quadrada do quê? A ao quadrado, no lugar do x a gente coloca a ao quadrado. Então, vai ficar a ao quadrado seno ao quadrado de θ, no lugar do dx vai ficar a cosseno de θ dθ. Tá? Deixa eu pôr uma página a mais aqui. Perceba que eu não coloquei os limites de integração. Mas quando a gente faz a mudança de variável, obrigatoriamente, a gente tem que mudar os limites de integração para a gente conseguir fazer corretamente a nossa integral. Ou tem a segunda opção, né? Que a gente faz a integral, volta com a variável original e não precisa fazer a substituição ou a mudança dos limites de integração. Mas eu não gosto de fazer desse jeito. Eu gosto de efetivamente mudar, fazer a mudança de variável. Mas aqui, pelo desenho, é muito fácil da gente indicar o que está acontecendo sem eu precisar fazer conta nenhuma. Quando a gente fez a mudança de variável para variável na substituição trigonométrica, aqui tem um apelo geométrico muito fácil, que é o seguinte: a substituição trigonométrica, a gente está trocando a variável x para a variável θ. θ tem um ângulo. Então, o que a gente tem que olhar? Basta a gente olhar de onde até onde o nosso ângulo está variando. Tá certo? Aqui está variando de onde até onde? Não está indo de menos 1 para 1, ou seja, de menos a para a. Então, de onde até onde o nosso ângulo está variando? Ele está variando de menos π até zero. Tá certo? De menos π até zero. Você fala, professor, por que menos π? Não é 180 graus? É 180 graus. Então, ele está indo de 180 até zero. Tá? Aí você fala, professor, mas por que deu negativo? Por que não colocou π, de π até zero? O ângulo não está indo no sentido anti-horário? Desculpe, no sentido horário, ele não está saindo de menos π, está indo daqui, ela está descrevendo esse desenho aqui, ó. Está saindo daqui e indo até lá, né? Então,
ele está fazendo o sentido horário. Quando a gente toma o sentido horário, a gente pega o ângulo mais negativo, né? Então, no caso, a gente sabe que aqui é π, que é 180 graus, só que para poder fazer a descrição, a gente começa como menos π. Então, vai de menos π até zero. Tá certo? Porque ele está crescendo, está indo no sentido crescente. Se você tiver dúvida, você faz o seguinte: você fala assim, professor, eu estou em dúvida se é π ou se é menos π, não sei qual ângulo colocar corretamente. Bom, você faz a integral, tá? Você pode colocar π ou menos π sem problema nenhum. Você faz a integral. Como você está achando uma área, e a gente sabe que a área está sobre o eixo x, você espera que esse valor seja positivo, tá? Então, se você faz a conta e encontra um valor negativo quando você faz substituição trigonométrica, quer dizer que a escolha sua não foi boa. Então, você faz o quê? Você troca o sinal da resposta que você achar. Assim também funciona, tá? Então você faz a escolha lá do ângulo corretamente, você faz a mudança de variável, né? Olhando para o ângulo, que está acontecendo com o ângulo. E se você errar o sinal, quando você fizer a integral, vai dar negativa. Você está achando uma área, vai dar negativo. O que você faz? Você multiplica por menos 1 para corrigir o sinal. Isso também é uma estratégia que funciona, tá? Então muitas vezes o aluno chega, acha uma área negativa, e ele achou a área negativa, mesmo o desenho estando sobre o eixo x, se estiver abaixo vai dar negativo mesmo, né? Mas como o eixo está acima do eixo x, o gráfico está acima do eixo x, a área tem que dar positiva. Então, se você achar uma resposta negativa, você errou na conta. Então, você acerta aí o ângulo, tá? Então, mas aqui, tá? Então, note, né? Deixa eu até colocar esse comentário, ó. Note, fazer em azul aqui. Então, note que o ângulo varia de menos π até zero. Tá bem? Ó, vai de menos π até zero. Pois o ângulo tem que ter o sentido do menor para o maior, tá certo? Então, os limites de integração que a gente vai ter vai ser de menos π até zero, tá? Bom, agora é só ajeitar aqui o lado, essa integral e fazer a conta. Então, vai ficar igual, né? Ó, continuando aqui, igual. O b sobre a a gente tira para fora, então vai ficar menos π até zero. A ao quadrado menos a ao quadrado seno ao quadrado de θ, a gente tira o a em evidência. O a ao quadrado em evidência vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ. Aqui tem o a do lado de fora, então a cosseno θ de θ. A gente pode cancelar esse a com esse a aqui. Então vai ficar b. Aqui tem o a ao quadrado, a gente pode tirar fora da raiz. Tirando fora da raiz, a gente faz a raiz quadrada de a. Fazendo a raiz quadrada de a, vai dar a. Então aqui vai ficar, ó, a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ, cosseno de θ de θ. Então coloco o a para fora. Então vai ficar b sobre a. A integral de menos π até zero é 1 menos seno ao quadrado da cosseno ao quadrado. Raiz quadrada vai ficar cosseno θ de θ. Então, aqui vai ficar b sobre a, integral de menos π até zero, cosseno ao quadrado de θ de θ. Essa integral a gente já fez. Por isso que a gente estuda primeiro as integrais que tem na trigonometria ali, né, que aparecem integrais trigonométricas, que a gente chama, porque elas são, em geral, usadas aqui, tá? A integral do cosseno ao quadrado, lembra como é que a gente faz? A gente usa o arco duplo. Então, a gente troca essa integral por essa aqui, ó.
B sobre A, integral de menos π até zero. De quem? De 1 mais cosseno de 2θ sobre 2 dθ. A gente troca por essa integral aqui. Tá? Na verdade, a gente não troca por essa integral, né? A gente troca o cosseno ao quadrado por essa identidade aqui, tá? Ó, cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais cosseno de 2θ, isso tudo sobre 2. A gente usa o arco duplo. E só para lembrar, né, o seno ao quadrado é igual a 1 menos seno, cosseno também, desculpe, cosseno de 2θ sobre 2, tá? A gente faz essas duas mudanças de variáveis aí quando a gente precisa fazer. Aí você fala, professor, você não mudou os limites de integração? Não mudei os limites de integração porque eu não troquei a variável θ. Eu troquei só a função cosseno. Então, se você não muda a variável, trocar a função não altera os limites de integração, tá bom? Então, a integral vai ficar, agora vai ficar o quê? Vai ficar B sobre A, né? Integral, vou tirar o meio para fora, vai ficar o 2 aqui. Então, vai ficar a integral de menos π até zero de dθ mais a integral de menos π até zero cosseno de 2θ dθ. Vou fazer cada uma delas separadamente. Então, vai ficar, ó, B sobre A sobre 2. A primeira integral, a integral de dθ, vai dar θ. Variando de onde até onde? De menos π até zero. Mais essa integral aqui. Como é que a gente resolve essa integral? Vou fazer no rascunho, tá? A integral de menos π até zero de quem? De cosseno de 2θ dθ. Tá vendo que essa integral aqui também não tem na tabelinha de integral? Por que que não tem? Porque aqui é 2θ. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que mudar a variável. A gente vai fazer o quê? Vai chamar u igual a 2θ, certo? Que é du? Du é igual a 2 dθ. Já vou ver, quando você muda a variável, muda os limites de integração. Tá certo? Ó, como eu comentei com você. Aqui eu mudei cosseno ao quadrado por essa expressão e não mudei os limites de integração. Por quê? Porque eu não troquei a variável. Agora, aqui, eu estou trocando a variável. Estou trocando a variável que era 2θ, chamei de u. Então, aqui vai ficar cosseno de u. No lugar do dθ, né? Ó, o dθ vai ficar du sobre 2. Então, aqui vai ficar du sobre 2. E agora eu tenho que mudar os limites de integração, tá certo? Quando você muda a variável, você troca os limites de integração. E quais são os limites de integração? Olha, ele varia de menos π até zero. Então, ó, quando θ for igual a menos π, porque quem está variando aqui é θ, tá? Ó, θ que varia. Então, quando θ for igual a menos π, quanto que vale u? U não é 2θ, então 1 vai valer 2 vezes menos π, que vai dar menos 2π. E quando θ for igual a zero, o u é 2 vezes zero, que vai dar zero. Então, essa integral aqui, quando você faz a mudança de variável, ela vai ser integrada de menos 2π até zero. Natural de acontecer isso, porque aqui era 2θ, então se o ângulo vai, o θ vai de menos π até zero, 2θ vai de menos 2π até zero. Quanto que é a integral do cosseno? A integral do cosseno é seno. Então vai ficar seno de u sobre 2, variando entre menos 2π até zero. Então, avaliando ela nos limites de integração, vai ficar o quê? Seno de zero menos seno de menos 2π. Quanto que é o seno de zero? O seno de zero é zero. Quanto que é seno de 2π? O seno de qualquer número inteiro vezes π, ou seja, seno de 2π, 3π, 4π, 5π, menos 2π, menos 3π, menos 4π, menos π,
também é zero, tá? Então, isso aqui vai dar zero também. Então, vai ficar 0 menos 0, que dá quanto? Zero. Ó, um trabalhão desse todo para descobrir que essa integral aqui vai dar zero. Eu já poderia dizer para você que essa integral é nula, por quê? Porque quando você tem uma função periódica e você integra a função periódica no período dela, a integral é zero. Aí você fala, professor, por que o período dela você está integrando no período dela? Olha, quando você tem uma função seno ou cosseno, o período da função seno ou cosseno é 2π. Quando você multiplica o argumento por um fator, o que acontece com o período? O período é dividido pelo mesmo fator que você multiplicou. Então, se você multiplica aqui por 2, o período divide por 2. Então, o período da função cosseno original era 2π. Então, o período da função cosseno de 2θ é π. Então, como você está integrando no intervalo de tamanho π, essa integral daria zero, tá? Eu já sei disso, daria zero. Mas eu fiz lá para vocês verem realmente que daria zero. Então, vai ficar aqui é zero, né? Então, aqui vai ficar b sobre a dividido por 2. Então, vai ficar 0 menos π. Menos vai ficar mais, então vai ficar b a π sobre 2. Então, a área do hemisfério, que é a área superior que a gente tem aqui, depois dessa conta toda, deu quanto? Deu b a π dividido por 2. Tá certo? Perceba aqui que o sinal do π foi importante eu colocar menos π. Porque se eu tivesse colocado de π até zero, a integral daria negativa. Aí você faz aquele truque que eu falei, né? Aí você corrige o sinal multiplicando por menos 1, porque a área tem que dar positiva. Então, ó, note que a área do hemisfério deu BA sobre 2π. Então, a área, né, da elipse vai ser o quê? A área da elipse vai ser igual a 2 vezes a área do hemisfério. Então, é 2BAπ dividido por 2. Cancela, cancela. Vai dar BA vezes π. Então, a área de uma elipse é o produto de B vezes A vezes π. Só um comentário aqui, como eu disse para vocês, que eu vou encontrar a área do círculo. Como é que eu encontro a área do círculo? Basta pegar B igual a A, igual o raio, né? Porque no caso do círculo, o que acontece no círculo? Tá? A elipse é assim, né? Então, no círculo, o tamanho A é igual ao tamanho B, que é o raio, que é a distância do centro até o lado do círculo. Uma coisa legal também no círculo é que o foco só fica um. Então, os focos, no caso da elipse que tem 2, no caso do círculo, eles colidem para um foco apenas. Tá? Só tem um foco, ela degenera num único foco. Então, para a gente encontrar a área do círculo, basta pegar A igual a B igual ao raio, que é exatamente a fórmula que vocês estão acostumados a usar, que é πr ao quadrado. Tá? Se você pegar A igual a B igual ao raio, vai ficar R vezes R, dá R ao quadrado vezes π, que é a área do círculo que a gente esperaria que a gente tem. Tá? Bom, vamos lá fazer mais um exemplo. Vamos fazer este exemplo aqui, ó. Então, este exemplo, igual os exemplos, o primeiro exemplo, ele não tem limite de integração. Então, a gente não precisa preocupar com os limites de integração, mas precisa se preocupar com a volta da variável original, tá? Então, deixa eu colocar aqui, vamos lá. Vou colocar a tabelinha de novo aqui, né? Opa. Subiu muito. Então, vamos lá colocar a tabelinha de novo aqui para a gente olhar qual mudança que a gente vai fazer. Olha,
Aqui eu tenho x dividido embaixo por x² mais 4dx. Tá? Qual mudança de variável que a gente vai fazer? É a de baixo aqui. Tá? A gente vai trocar o x por a tangente de θ. Mas a gente pode ser um pouquinho mais esperto para resolver a integral. Tá bem? Olha, nem sempre a melhor escolha vai ser a mais óbvia, né? A melhor escolha pode ser... Porque é mais óbvia nesse caso? Porque a gente está aprendendo a técnica de substituição trigonométrica. Dá para fazer substituição trigonométrica aqui? Obviamente que dá, porque a gente está o quê? A gente está nesse caso aqui, ó. Está nesse caso aqui, então funcionaria a substituição trigonométrica. Mas tem uma forma mais fácil de fazer a integral, ao invés de ser substituição trigonométrica. Olha, antes de você aplicar a substituição trigonométrica, veja se não dá para aplicar a substituição simples que a gente aprendeu primeiro. Porque se der, você aplica. Olha para você ver o que está acontecendo neste caso aqui, antes da gente aplicar a substituição trigonométrica. Olha para a integral que você tem. Ó. Integral x, vou escrever ela desse jeito aqui, ó, 1 sobre raiz de x² mais 4 dx. Se você parar para pensar, você vai perceber, você fala, opa, eu tenho uma composição de função aqui, ó. Aqui, esse fator é uma composição de função. Você pode mandar ele para cima e escrever isso aqui ainda assim, né? Como x elevado a x² mais 4 elevado a menos meio, né? Dx. E aí, por que você tem uma composição de função? Se você chamar o f de x aqui, né? Vou pôr aqui mesmo. O f de x igual a x elevado a menos meio e o g de x mais 4, você tem f composta com g dando este fator aqui. Deriva g para você ver o que dá. Quanto que vai dar a derivada da g em relação a x? Vai dar 2x dx. Você fala, opa, professor, a derivada da g está do lado de fora. Tá vendo aqui? Ó? É um polinômio de grau 1. Exatamente igual a derivada que também é um polinômio de grau 1. Então, apesar de dar para a gente fazer a substituição trigonométrica, sempre que der para fazer a substituição mais simples, a gente faz a mais simples, que vai ficar menor a conta para a gente fazer. Tá bem? Então, eu vou fazer utilizando a substituição mais simples, que é a substituição simples que a gente está acostumado a fazer, e depois fica como exercício para vocês fazerem a trigonométrica e verificar se vai dar a mesma resposta integral aí. Então, ó, vamos fazer a substituição simples. E qual é a substituição simples aí que a gente vai fazer? A gente vai chamar x² mais 4, a gente vai chamar de u. Então, u igual a x² mais 4. Quem é du? O du vai ficar a derivada de x² mais 4 vezes dx, né? A derivada de x² mais 4 é 2x dx. Então, portanto, o dx vai ficar du sobre 2x. Tá bem? Então, como é que vai ficar a minha integral? A minha integral era x dx, raiz quadrada de x² mais 4. Ela vai ficar assim, né? O x a gente deixa do jeito que está. Vou passar o fator para cima, vai ficar assim, ó. X² mais 4 eu vou trocar por u elevado a menos meio, né? Porque eu passo ele para cima, o sinal que era positivo fica negativo. Raiz quadrada é meio. E no lugar do dx eu troco por du sobre 2x. Olha lá, cancela x com x. Tiro o meio para fora, então vai ficar meio. A integral de u elevado a menos meio du. Olha como é que vai ficar facinho a integral. Como é que dá essa integral aqui? Lembra? Quando eu tenho um fator aqui, para a gente calcular a integral, a gente soma 1 e o fator que der a gente passa dividindo. Então vai ficar 1 meio da integral do quê? Vamos fazer já, né?
Então vai ficar meio, né? Então o meio já estava do lado de fora, então a integral vai ficar u elevado a menos meio mais 1, menos meio mais 1 dá meio. Então vai ficar meio dividido por meio, tá? Mais uma constante. Mantenho a de cima, multiplico a de baixo invertido, se é meio aqui, vai ficar 2, mais constante, cancela esse 2 com esse 2, então vai ficar u elevado a meio mais constante. Agora a gente volta com a variável original, então voltando com u igual a x² mais 4, olha como é que vai ficar a integral. Então a integral de x, raiz de x² mais 4dx vai dar x² mais 4 elevado a meio, né? Ou raiz quadrada, mais uma constante. Olha que molezinha que ficou a minha integral, tá? Substituí aqui no lugar do u, eu voltei com a variável original. Molezinha que ficou integral. Então fica como exercício usar a integral trigonométrica. Tá? A integral não, a substituição, né? Usar a substituição trigonométrica. Beleza. Vamos fazer a próxima aí? Integral de dx sobre x² menos a ao quadrado. Então vamos postar aqui, né? Deixa eu colocar aqui, fazer qual que é a mudancinha de variável que a gente vai fazer. Aqui é x² menos a ao quadrado. Olha, é a segunda aqui, né? Então, x² menos a ao quadrado é o que a gente está usando aqui. Vai ser a segunda. Então, qual mudança de variável que a gente vai fazer? No lugar do x, a gente vai chamar como a secante de θ. dx vai ficar a secante de θ dθ. Então, vamos fazer a mudança de variável, né? Então, x vai ficar a secante de θ. O dx vai ficar a secante de θ, tangente de θ, dθ. Então, vamos fazer a substituição lá, né? Então, a integral, né? Integral de dx sobre raiz de x² menos a ao quadrado vai ficar igual a integral. No lugar do dx, a gente coloca a secante de θ, tangente de θ, dθ. E no lugar da parte de baixo, a gente coloca o x² vai ficar a ao quadrado secante ao quadrado de θ menos a ao quadrado. Embaixo dá para a gente tirar o a em evidência. Então vai ficar a secante de θ, tangente de θ, dθ. Embaixo, a gente tirando o a em evidência, vai ficar a, né? Porque a ao quadrado, o a ao quadrado, a gente tira o a em evidência. Depois a gente tira o a fora da raiz. Vai ficar assim, ó. Secante ao quadrado de θ menos 1. Cancela a com a. Qual identidade que a gente vai usar? É só olhar lá, ó. Secante ao quadrado de θ menos 1 da tangente ao quadrado de θ. Então, isso aqui vai ficar escrito como integral, né? Integral de secante de θ, tangente de θ, e embaixo vai ficar secante ao quadrado menos 1, vai dar raiz quadrada, né? De dθ. Secante ao quadrado de menos 1 é tangente ao quadrado de θ. A gente cancela o quadrado com o quadrado aqui. Então vai ficar integral de secante de θ, tangente de θ em cima, embaixo tangente de θ dθ. A gente cancela.
Então vai dar o que aqui? A integral da secante de θ dθ. Só isso para a gente fazer. Só que essa integral a gente já fez, inclusive eu não fiz hoje, mas eu fiz da cossecante, né? Mas a integral, como eu indiquei para vocês, é parecida lá. A integral vai dar... Eu até escrevi aqui. Cadê? Eu pulei essa aqui, depois eu faço essa. Então vamos lá. Cadê a integral? Cadê? Cadê a integral da secante? Tá aqui, né? Essa. A integral da... Não, cadê onde que eu pus? Tá aqui. Ó, a integral da cossecante deu menos ln de cossecante mais cotangente, mais uma constante. E a integral da secante, como eu indiquei para vocês, vai dar ln do módulo da secante mais tangente, mais uma constante, tá? Então a gente já vai colocar lá a integral da secante como esse fator aí. Tá? Então vamos lá. Opa. Então a integral da secante vai ficar o quê? Vai ficar ln do módulo da secante de θ mais tangente de θ mais constante. Acabou a integral? Não. Não acabou. O que eu tenho que fazer? Sempre que a gente faz substituição trigonométrica, a gente tem que voltar com a variável original. Mas quem vai auxiliar a gente a voltar à variável original? Vai ser o triângulozinho que a gente vai construir. Tá? Então, precisamos voltar com a variável original. Tá bem? Então, vamos fazer o triângulozinho sempre assim, ó. Para a gente voltar com a variável original, a gente sempre faz o triângulo, coloca θ num dos ângulos e vê qual a mudança de variável que a gente fez. A mudança de variável que a gente fez neste exemplo específico foi x igual a secante de θ. Ó. Então, quem é x? X é igual a secante de θ. Você fala, professor, eu não conheço dentro das relações trigonométricas a relação trigonométrica envolvendo secante de θ. Como é que a gente acerta isso aqui? Sempre você vai mapear as relações dentro das três relações importantes, que é seno, cosseno e tangente. O que é secante? Secante é 1 sobre cosseno. Tá certo? O que é cossecante? É 1 sobre seno. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou escrever isso aqui desse jeito, ó. X é igual a secante é 1 sobre cosseno de θ. Então, agora eu mando o cosseno para lá e passo o x dividindo. Então, o cosseno de θ vai ficar igual ao quê? Vai ficar A dividido por x, tá? Fica escrito desse jeito aqui. Aí você fala, professor, qual a vantagem? É que para o cosseno, o que é o cosseno? Isso aqui é o lado adjacente dividido pelo quê? Pela hipotenusa. Então, para você construir esse triângulozinho, precisa decorar? Não. É só saber as relações trigonométricas e ver qual mudança de variável você fez. Tá? Então, x é igual a secante, secante é 1 sobre cosseno, e eu uso que o cosseno é igual a sobre x, cosseno é adjacente sobre hipotenusa, ou seja, então esse lado aqui é a hipotenusa é x. Dá para a gente encontrar o lado oposto? Dá. De que forma? Usando Pitágoras. Tá certo? Então, aqui eu vou chamar de d, né? Então, d ao quadrado mais a ao quadrado igual a x quadrado. Ou seja, d ao quadrado igual a x quadrado menos a ao quadrado. D igual a raiz de x quadrado menos a ao quadrado. Você fala, professor, cadê o sinal de menos? Não tem, né? Por quê?
porque quando a gente está trabalhando com um lado, não faz sentido a gente usar o sinal de menos, tá? Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai apenas calcular quem são a secante e a tangente. A secante é moleza, por quê? Porque a secante já é o quê? Se a gente tem aqui essa relação, a secante de θ já é x sobre a. Não preciso pensar muito não. Aqui vai dar x sobre a já. Agora, para a minha tangente, eu vou ter que fazer a substituição, tá? Então, para a tangente de θ, o que é tangente? A tangente é seno de θ dividido por cosseno de θ. Mas é só olhar, né? O que é o seno? O seno é o lado oposto sobre a hipotenusa. O lado oposto é raiz quadrada de x quadrado menos a ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de x quadrado menos a ao quadrado dividido por a. Tá certo? E o cosseno de θ é o quê? É o lado adjacente dividido por x. Então, vai ficar a dividido por x. Cancela a com a. Então, vai ficar o quê? Vai ficar raiz quadrada de x quadrado menos a ao quadrado vezes x, né? Vai ficar assim. Ou melhor escrevendo, né? Vamos fazer assim melhor, então. Então, o cosseno é a sobre x, né? A sobre x. O seno é raiz quadrada... desculpe, não é por a, é por x. É o lado oposto, eu que fiz errado aqui. É o lado oposto é raiz de x quadrado menos a ao quadrado, dividido pela hipotenusa, que é x, ó. Lado oposto, x quadrado menos a ao quadrado, dividido por x. E o cosseno de θ é a sobre x, aí sim. Tá? Vai ficar o quê? Mantenho de cima, multiplico de baixo invertido. Invertendo de baixo vai ficar x sobre a, cancela, que vai dar raiz quadrada de x quadrado menos a ao quadrado dividido por a. Então, a tangente de θ é isso aqui. Tá? Você fala, professor, poderia ter feito de outro jeito a tangente de θ? Poderia. O que é a tangente de θ? A tangente de θ é o lado oposto sobre o lado adjacente. Então, dá diretamente raiz de x quadrado menos a ao quadrado dividido por a, que é a mesma resposta, tá? Então, você pode usar que a tangente é seno sobre cosseno, colocar quem é o seno, quem é o cosseno, fazer as simplificações e chegar nessa resposta, ou usar que vai dar o lado oposto sobre o lado adjacente, que também vai dar esta resposta aqui, tá? Qualquer uma das duas situações, a gente vai chegar na mesma resposta. Então, a integral, né? Que era aquela integral original que a gente tinha, que era dx sobre raiz quadrada de x quadrado menos a ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar ln, né? Ó, ln do módulo de quem? Da secante de θ, que é x sobre a, mais a tangente de θ, que é raiz quadrada de x quadrado menos a ao quadrado sobre a mais uma constante. Olha como é que a integral não é simples, né? É uma integral relativamente complicada de ser feita, tá? Então, só recapitulando, o que eu fiz? Eu fiz essa mudança de variável aqui, x igual a secante de θ, fiz a substituição. Cheguei nessa integral aqui, né? Então, a integral de dx sobre raiz de x quadrado menos a ao quadrado deu essa integral aqui, e aí eu voltei com a variável original. Então, no lugar do secante, eu coloquei quem era ele, que era x sobre a. No lugar da tangente, eu coloquei quem era ela, que deu raiz quadrada de a ao quadrado
de x quadrado menos a ao quadrado dividido por a. Tá, vou escrever assim. Então, fazendo substituição, eu cheguei nessa resposta aqui. Vou fazer um exemplo antes que eu não tinha feito, né, que eu pulei, que é este aqui, né? Esta aqui eu não tinha feito. Vou fazer. De novo, deixa eu colocar a tabelinha aqui. Nossa, eu me perdi aqui. Cadê? Não, tá embaixo. Subiu demais aqui minha tabelinha. Essa aqui. Vou colocar aqui. Pronto. Bom, então qual mudança de variável que a gente vai fazer aqui? A gente já fez a primeira, né? Já usou a primeira, já usamos a segunda. Vamos usar a terceira agora, né? Então a mudança de variável que a gente vai fazer neste caso, neste exemplo aqui, vai ser a terceira, ó. X quadrado mais a ao quadrado. É essa que a gente vai usar, tá? Então a substituição que a gente vai tentar aqui vai ser o quê? Vai ser x igual a A tangente de θ. Quem é o dx? O dx vai ficar a secante ao quadrado de θ dθ. Tá bem? Então, fazendo a substituição, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, essa integral, né? Que era dx sobre x, x quadrado. Raiz quadrada de x quadrado mais 4, ela vai ficar o quê? Ó, então, o meu a aqui, lembra aqui que a gente tem que fazer? A gente vai ter que escrever ele na forma x quadrado mais a ao quadrado. Então, vai ficar integral, né? De dx sobre x quadrada, raiz quadrada de x quadrado mais 2 elevado ao quadrado. Tá? Porque o 4 a gente tem que colocar na forma quadrado. A mudança de variável que a gente vai fazer, a gente vai chamar o x igual a 2 tangente de θ, que é essa mudança que a gente está fazendo, tá? Então, a gente mapeia quem é o A, neste caso o A é 2. E o dx vai ficar o que então? Vai ficar 2 secante ao quadrado de θ dθ. Então, fazendo a substituição, a gente vai ganhar o quê? No lugar do dx, a gente põe 2 secante ao quadrado de θ dθ. No lugar do x, a gente coloca o que a gente tem, que é tangente, né? Então, fica 2 tangente ao quadrado de θ. E no lugar do x quadrado mais 2 ao quadrado, a gente coloca a raiz, né? Então, vai ficar 2 tangente de θ ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, esse 2 já cancela com esse aqui. Então, vai ficar integral da secante ao quadrado de θ. Não vou juntar nada ainda. Tangente ao quadrado de θ. Aqui vai ficar 2 e 2 a gente tira em evidência. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de tangente de θ ao quadrado mais 1. Isso tudo dθ. Na mudança de variável, vale a pena a gente olhar o que acontece na variável que a gente vai trocar. A gente vai trocar tangente ao quadrado mais 1 para o secante ao quadrado. Olha para você ver, ó. Tangente ao quadrado mais 1, vou trocar para o secante ao quadrado. Então, vai ficar integral, né? Secante ao quadrado de θ. Então, aqui vai ficar tangente ao quadrado de θ vezes o 2 eu tiro para fora. Então, vai ficar 1 sobre secante de θ dθ. Ó, cancela esse aqui com esse. Então, vai ficar meio, né? Integral da secante de θ sobre tangente ao quadrado de θ dθ. Antes da gente fazer qualquer conta aí, vamos fazer o seguinte, vamos ver se dá para fazer alguma simplificação, ver se não some alguma coisa, tá? Que jeito que a gente faz isso? Sempre que a gente tiver tipo secante, tangente, cotangente, vale a pena a gente tentar mapear
essas quantidades no seno e no cosseno. Sempre ajuda? Não. Não há uma regra nesse sentido. Mas a gente vai tentar e talvez simplifique, tá? Então, a gente vai usar que a secante é igual a 1 sobre cosseno. E a tangente vai ficar seno sobre cosseno. Tá bem? Então, aqui vai ficar 1/2, né? Da integral. A secante é 1 sobre cosseno de θ, vezes 1 dividido pelo quê? A tangente é seno de θ sobre cosseno de θ, isso aqui tudo ao quadrado de θ. O que a gente faz? Põe uma página a mais aqui. O que a gente faz aqui? A gente deixa do jeito que está aqui, 1/2, né? Mantém a de cima. Multiplica de baixo invertido. Então, a de baixo vai ficar cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ de θ. Olha, dá para cancelar, né? Esse θ que cancela com esse aqui. Então, vai ficar o que aqui? Vai ficar 1/2 da integral do quê? Vai ficar cosseno de θ em cima, e embaixo vai ficar seno de θ vezes 1 sobre seno de θ. Por que eu escrevi deste jeito? Tá certo? Por que está escrito assim? Porque cosseno de θ sobre seno de θ, ele é a cotangente de θ. E 1 sobre seno de θ é a cossecante de θ. Então, isso aqui vai dar 1/2 do que? Da integral da cotangente de θ vezes cossecante de θ de θ. Aí você fala, professor, isso aí ajudou? Eu acho que ajudou, tá? Se a gente lembrar, inclusive eu já fiz hoje aqui uma derivação, vamos lá, vou pegar sem precisar fazer de novo a conta. Eu já fiz uma derivação hoje, que foi a derivação da cossecante. O que deu a derivada da cossecante? Deu menos cotangente vezes cossecante. Então, quer dizer que a integral de cotangente vezes cossecante vai dar menos cossecante. E note lá o que a gente tem. A gente tem aqui para fazer essa integral, cadê? A gente tem exatamente a cotangente vezes a cossecante. Então, a integral da cotangente vezes a cossecante, vou até colocar aqui, ó, a integral da cossecante de x, cotangente de x dx, isso aqui é igual a menos a cossecante de x mais constante. Certo? Foi isso que a gente fez. Como é que você obtém? É só pegar, fazer de novo, né? Ó. Pega a cossecante, que é 1 sobre o seno de x, calcula a derivada. Quanto que vai dar essa derivada aqui? Vai ficar a derivada de cima, que é 0, vezes o de baixo, menos a derivada de baixo, que é cosseno de x, vezes seno de x ao quadrado. Ó, exatamente esse fator que está aqui com o sinal de menos. Então, essa integral aqui vai ficar meio, né? Então, a integral vai ficar menos a cossecante de θ mais constante. Então, vai ficar menos cossecante de θ sobre 2 mais uma constante. Aí você fala, professor, terminou o exercício? Não. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que voltar com a variável original. Então, voltando com a variável original. Então, a gente sempre que a gente quiser voltar com a variável original, a gente constrói o triângulozinho, tá? Então, você sempre vai montar aquele triângulozinho. E aquele triângulozinho é montado como? A gente monta o triângulo usando a mudança de variável que foi feita, tá? Então, o triângulo sempre é escrito assim, ó. A gente coloca a θ aqui e vamos ver qual a mudança de variável que a gente fez. A mudança da variável que a gente fez foi essa aqui, ó.
x igual a 2 tangente de θ. Então, a gente coloca aqui, ó, x é igual a 2 tangente de θ. Tá bem? E o que é tangente de θ? Então, eu vou colocar aqui, né? Eu passo 2 dividindo, então vai ficar x sobre 2, tangente de θ. E o que é tangente de θ? É o lado oposto sobre o adjacente. Então, olhando no triângulo, vale a pena a gente utilizar a tangente como sendo a razão entre dois lados. Qual lado? O oposto sobre a tangente. Então, olhando aqui, né, e comparando, a gente tem que esse é x, esse é 2. E para a gente achar esse lado aqui, que eu vou chamar de d, vai ficar o quê? Ó? D ao quadrado igual a x quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, d é igual a raiz quadrada de x quadrado mais 2 ao quadrado. Então, aqui, raiz quadrada de x quadrado mais 2 ao quadrado. Eu quero o que aqui na minha construção? Eu quero a cossecante, tá? Então, queremos, né? Cossecante de θ. O que é cossecante? A cossecante é 1 dividido pelo seno de θ. Tá certo? Quem é o seno? O seno é o lado oposto dividido pela hipotenusa, tá? Então, aqui vai ficar 1 dividido pelo oposto dividido pela hipotenusa. Tá? Se você quiser, você mantém o de cima e multiplica o de baixo invertido. Então, vai ficar 1 vezes a hipotenusa sobre o oposto. Na verdade, a cossecante é o inverso do seno. Portanto, se o seno é o oposto sobre a hipotenusa, a cossecante é a hipotenusa sobre o oposto. Tá? Mas aqui jogando na fórmula vai ficar o quê? Quem é o oposto é x. Quem é a hipotenusa? X quadrado mais 2 elevado ao quadrado, ou seja, vai ficar o quê? Mantém o 1, multiplica o de baixo invertido, vai ficar x quadrado sobre 2 ao quadrado dividido por x. Então, a cossecante de θ é igual a essa quantidade aqui, tá? Então, a integral original que a gente queria fazer, né? Então, a gente volta com a variável original, que era dx dividido por x quadrado, raiz quadrada de x quadrado mais 4, vai ficar igual a raiz quadrada de x quadrado mais 4, né? Que 2 ao quadrado é 4, dividido por x mais uma constante, ó. A integral tá aí, tá? Então, eu encontrei que a integral dava a cossecante, dividido por 2, faltou um meio ali. Faltou um meio. Calculei o valor da cossecante, que dá esse fator aqui, e joguei na integral que eu tinha achado. Então, ficou raiz quadrada de x quadrado mais 4, dividido por x mais constante. Vamos ver se tem mais algum exemplo. Bom, então a pessoa fala, professor, essa do jeito que está aí não está parecendo a substituição trigonométrica que a gente viu, porque se a gente olhar, vamos lá, a substituição trigonométrica que a gente tem. A substituição trigonométrica que a gente tem, a situação que a gente tem vai ser ou a situação em que a gente tem, ficou um espaço aqui, né? Ou a situação que tem a ao quadrado menos x quadrado raiz, x quadrado menos a ao quadrado raiz, ou x quadrado mais a ao quadrado raiz. Aqui tem um 3 elevado a meio e não tem nem x quadrado mais alguma coisa, nem x quadrado menos alguma coisa, não tem. Só que dá para a gente reescrever a expressão
de modo a gente fazer aparecer o que a gente precisa, tá certo? A primeira coisa e mais simples para a gente fazer a reescrita é fazer aparecer a raiz, tá certo? Por que que é mais simples? Porque a gente pode escrever isso aqui assim, ó, como 0, 3 raiz de 3 sobre 2, x ao cubo, e embaixo a gente pode escrever assim, ó, como raiz quadrada, né, porque tem 3 meios, então a gente pode escrever assim, ó, como raiz quadrada de 4x² mais 9 elevado ao cubo dx. Aí você fala, professor, ainda não está na forma de que a gente está acostumado. O que a gente pode fazer neste caso aqui? A gente pode tirar o 4 em evidência. Tá, ó. Tira o 4 em evidência para você ver. Então vai ficar assim essa escrita aqui, ó. Vai ficar 0 até 3 raiz de 3 sobre 2, em cima x ao cubo. Tirando o 4 em evidência, vai ficar assim, ó. 4, né? x² mais... Você fala, professor, não tem 4 no outro. Como eu tirei o 4 aqui em evidência, vai ficar 9 dividido por 4. Aqui dx. O que eu posso fazer com esse 4? Eu posso tirar ele para fora, né? Saindo para fora da raiz, ele vem como raiz quadrada de 4, que dá 2. Então, vai ficar integral de 0 até 3, raiz de 3 ao quadrado. Aqui, x ao cubo. E ali vai ficar 2, raiz quadrada do quê? x² mais 3 meios elevado ao quadrado dx. Tá vendo que funcionou esta manipulação da expressão? Ah, faltou um cubo aqui, né? Tem um cubo aqui. Então, o 2 sai do lado de fora, mas eleva ao cubo. Então, é 2 elevado ao cubo. E aqui elevado ao cubo também. Então, perceba que inicialmente não estava na cara que eu poderia usar a substituição trigonométrica, mas eu fiz a manipulação e consegui. Por que eu saberia que daria? Porque tem x² aqui, ó. x² mais um número. Se esse fator tem um fator multiplicando o x², a gente pode tirar esse fator em evidência, foi o que eu fiz aqui, e aí vai passar dividindo o 4. Trabalha com fração, não tem problema. Dá para trabalhar com fração sem problema nenhum, tá? Então, a integral que eu tenho que fazer, né, no final das contas, vai ficar essa aqui, né? Então, note que temos que integrar quem? Isso aqui, né? 3 raiz de 3 sobre 2, aqui 0. E ali, x ao cubo sobre 8 raiz quadrada de x² mais 3 meios elevado ao quadrado dx. Ficou assim a integral para a gente fazer. Qual substituição trigonométrica... Ah, faltou um cubo aqui. Qual substituição trigonométrica a gente vai fazer? Tá vendo que é uma soma? Então, a substituição que a gente vai fazer vai ficar o quê? Vai ficar x igual a tangente de θ. O meu A é 3 sobre 2. Então, vai ficar 3 sobre 2 tangente de θ. Quem é o meu dx? O meu dx vai ficar 3 sobre 2 secante ao quadrado de θ dθ. Tá? Então, fazendo a substituição, vai ficar aqui um 8, né? Então, raiz quadrada de x² mais 3 meios elevado ao quadrado, isso tudo ao cubo, dx, vai dar o quê? O limite de integração eu vou ter que mudar, tá? Porque a gente está fazendo a mudança de variável, então o limite de integração a gente tem que mudar. Já vamos ver quanto que vai dar esta mudança no limite de integração. Mas no lugar do x a gente coloca quem é ele, que é 3 meios tangente de θ elevado ao cubo. Dividido pelo quê? 8 raiz quadrada do quê? No lugar do x vai ficar 3 meios tangente de θ
ao quadrado mais 3 meios ao quadrado, isso tudo elevado ao cubo. No lugar do dx vai ficar 3 meios secante ao quadrado de θ dθ. Olha o tamanhão que ficou, né? Não tem que fazer. Fica grande mesmo a conta, tá? Então vai ficar o quê? Igual, né? Então vamos lá. Aqui tem o 3 meios elevado ao cubo. Aqui vai ter um 3 meios também. Então, 3 meios vezes 3 meios elevado ao cubo, eu vou tirar para fora como 3 meios elevado à quarta integral de tangente de θ ao cubo vezes secante ao quadrado de θ dθ. Tem o 8 aqui, eu coloco o 8 para fora, tá certo? Tem esse 3 meios aqui, esse 3 meios aqui ao quadrado, ele vai sair fora como raiz quadrada, né? Então vai ficar raiz quadrada de 3 meios ao quadrado, vai dar 3 meios elevado ao cubo, vai ficar 3 meios elevado ao cubo. E aqui vai ficar raiz quadrada de tangente ao quadrado de θ mais 1, isso tudo elevado ao cubo. Cancela esse com 3 desse. Então, no final das contas, vai dar o que para a gente? Vai ficar 3 meios dividido por 8, vai dar 3 sobre 16, integral de tangente de θ ao cubo, secante ao quadrado de θ dθ, e embaixo, tangente ao quadrado mais 1. Tangente ao quadrado mais 1 vai dar secante ao quadrado. Olha, tangente ao quadrado mais 1 dá secante ao quadrado. Então, aqui vai ficar secante ao quadrado de θ, tem uma raiz, e depois tem um cubo aqui. Tá? Então, cancela essa com essa. Então, vai ficar 3 sobre 16, integral de tangente de θ elevado ao cubo, secante ao quadrado de θ, e embaixo, secante de θ dividido, raiz quadrada de secante de θ vai dar secante de θ elevado ao cubo, vai dar secante de θ ao cubo dθ. Ó, dá para cancelar esse com esse, e sobra o quê? Sobra 3/16 integral de tangente de θ elevado ao cubo, dividido por secante de θ dθ. Eu não fiz ainda a mudança dos limites de integração. Deixei para fazer antes de fazer a integral, mas eu vou fazer agora nesse momento. Olha para você ver, olha, os limites de integração iam de 0 até 3 raiz de 3 sobre 2. Olha, começava em 0 e ia até 3 raiz de 3 sobre 2. Como é que a gente encontra de onde até onde varia o θ? A gente vai utilizar a mudança de variável que foi feita. Porque o x aqui está variando de 0 até 3 raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Então, ó, fazendo a mudança dos limites de integração, o que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó, x0 e o outro x é 3 raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Quando o x for 0, qual a mudança de variável que a gente fez? Não foi essa aqui, ó? X igual a 3 meios de tangente de θ. O que a gente faz? A gente coloca no lugar do x, a gente coloca o 0. Então, a gente vai descobrir o quê? Que 0 igual a 3 meios tangente de θ. Ou seja, a tangente de θ é igual a 0. Para qual ângulo a tangente de θ é igual a 0? É o ângulo θ igual a 0. A segunda mudança, né, que a gente vai ter que mudar no 0 em 3 raiz de 3 sobre 2, a gente vai ter o quê? Substituindo na mudança que a gente tem, vai ficar o quê? Ó, 3 raiz de 3 sobre 2
igual a 3 meios tangente de θ. Cancela 2 com 2, cancela 3 com 3. Então, a gente vai ter que a tangente de θ igual a raiz de 3. Qual ângulo que tem como tangente de θ a raiz de 3? O ângulo é 60 graus, ou seja, π sobre 3. Então, o valor de θ que satisfaz essa identidade aqui, ó, é igual a π sobre 3. Então, a minha integral original, que ia de 0 até 3 raiz de 3 sobre 2, quando a gente faz a mudança de variável, ela vai de 0 até π sobre 3. Ó, 0 até π sobre 3, 0 até π sobre 3, 0 até π sobre 3, 0 até π sobre 3. A gente tem que fazer essa integral aqui. O que vale a pena a gente fazer para resolver a integral? Sempre que der, sempre que for possível, a gente verifica se não dá para a gente fazer o mapeamento em seno e em cosseno. Tá? A tangente, ela é seno, então ficaria seno ao cubo de θ sobre cosseno ao cubo de θ. A secante é 1 sobre cosseno. Então, aqui embaixo vai ficar 1 dividido por 1 sobre cosseno de θ. Ó, cancela esse cosseno com esse cosseno aqui, de θ. Então, a integral vai ficar 3 sobre 16. A integral de 0 a π sobre 3. Então, em cima ficou seno ao cubo e aqui embaixo ficou o cosseno ao quadrado. Então, vai ficar, ó, seno ao cubo dividido por cosseno ao quadrado. Seno ao cubo dividido por cosseno ao quadrado, a gente pode escrever assim, ó, como seno cosseno ao quadrado vezes seno de θ dθ. Tá? Seno dividido por cosseno dá tangente. Então, aqui vai ficar tangente ao quadrado de θ vezes seno de θ dθ. Tá? Bom, vamos fazer essa integral aqui no... Vamos fazer aqui, né? Ver se eu não errei na conta aqui. Eu acho que não, né? Mas vamos lá. Aqui é tangente. Embaixo é secante ao cubo, cancela o quadrado com o de cima, tá? Bom, então vai ficar a integral aqui, né? Então, integral de 0 é 3 sobre 16. De 0 até π sobre 3. Tangente ao quadrado de θ, seno de θ dθ. Só que tangente envolvendo seno e tangente, deixa eu ver se não dá para escrever isso aqui usando... Seno e tangente... A secante é 1 sobre cosseno. Beleza, cancela. Então, é tangente ao quadrado, seno de θ dθ. Ah, tá. Tangente ao quadrado de θ, a gente pode escrever como 1. A tangente ao quadrado de θ é 1 mais secante ao quadrado, né? Espera aí, tangente ao quadrado de θ é igual a seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Secante ao quadrado de θ. Então, tangente
tangente ao quadrado de θ é igual a 1 menos secante ao quadrado, secante ao quadrado de θ menos 1. Isso aqui ajuda a fazer isso? Tangente ao quadrado de θ é igual a... Deixa eu ver. Secante ao quadrado de θ menos 1 vezes seno de θ dθ. A secante ao quadrado é igual a 1 sobre cosseno. Então ficar... ajuda. Porque vai ficar assim, né? A tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ menos 1. Então aqui vai ficar 3 sobre 16, integral de 0 a π sobre 3. Secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Então vai ficar assim, né? Vai ficar seno de θ sobre cosseno de θ vezes 1 sobre cosseno de θ menos seno de θ, isso dθ. Estou fazendo distributivo aqui. Essa integral aqui, 3 sobre 16, essa integral aqui vai ficar o quê? Seno de θ sobre cosseno de θ vai dar tangente de θ. 1 sobre cosseno de θ vai dar secante de θ. Menos seno de θ dθ. Beleza. A integral de tangente vezes secante vai dar secante, porque a derivada da secante é tangente vezes secante. Tá? Então aqui vai ficar a integral de 0 até π sobre 3. É isso, né? Deixa eu a derivada do secante. d dx de secante de x. A secante é 1 sobre cosseno. Então, isso vai dar tangente vezes secante. Então, a integral da tangente vezes secante dá secante. Então, vai ficar secante de θ entre 0 até π sobre 3. E a integral do seno dá menos cosseno. Como o sinal aqui está menos, então vai ficar mais cosseno de θ entre 0 até π sobre 3. Finalmente, tá? Para acabar aí, vai ficar secante de π sobre 3 menos secante de 0 mais cosseno de π sobre 3 menos cosseno de 0. A secante de π sobre 3 é 1 sobre cosseno de π sobre 3. Ó, que vai 1 sobre cosseno de π sobre 3. O cosseno a secante de 0 é 1 sobre cosseno de 0. O cosseno de π sobre 3 é meio. O cosseno de 0 é 1. Então, aqui vai ficar 3 sobre 16. Aqui vai ficar 1 dividido por meio, que vai dar 2, menos 1, mais meio, menos 1. Cancela 2 com menos 1. Então, vai ficar 3 sobre 32. Se eu não errei na conta, essa integral aqui, inicial, depois dessa contona toda, essa integral aqui deu 3 sobre 32.